Bom, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de finanças corporativas. Nós estamos hoje dando uma continuidade às aulas anteriores sobre estrutura de capital, onde nós trabalhamos principalmente com os conteúdos de Modigliani e Milha, sem impostos, e aqui no caso com impostos, né? Neste slide, onde eles, a partir do final da década de 50, início da década de 60, deram uma grande contribuição para o estudo sobre estrutura de capital das empresas. Então, lá em 63, né, só para a gente relembrar, eles afirmaram que, dada a possibilidade, né, da dedução das despesas financeiras sobre a base de cálculo do imposto, aí sim a empresa alavancada conseguiria ter mais valor do que a empresa desalavancada, né? Isso sempre com base no benefício fiscal, que a pessoa jurídica, né, as empresas é permitido abater a despesa com juros, o que não é facultado à pessoa física. Então, eles, né, com isso, eles criaram a oportunidade, né, ou identificaram, melhor dizer, né, a oportunidade de criação de valor por parte das empresas através da ação e gerenciamento da sua estrutura de capital. Tá? E aí, então, isso parte uma série de teorias de desenvolvimento na área, que nós vamos abordar alguns na aula de hoje. Claro que, só para relembrar, ainda em 63 eles não vieram a confirmar coisas que nós já sabemos, né, que empresas mais endividadas elas são mais arriscadas, e por serem mais arriscadas, tem um custo de capital próprio maior, tá? Mesmo na presença do benefício fiscal captado por este termo aqui na equação deles. Né? Vale a pena sempre salientar, né, reforçar, que esse custo de capital próprio, na verdade, ele se traduz por um custo de oportunidade, né? Então, o que significa, né, que como nós estamos trabalhando com alguns modelos de risco-retorno, né? Um deles, o CAPM, que nada mais estabelece, né, qual é o retorno esperado dado um determinado nível de risco. Né? E o modelo ele parte lá de algumas coisas que nós já conversamos, para empresas com zero, né, com beta igual a zero, é o que nós chamamos lá do ativo livre de risco. Né? Então, são condições externas, dado, né, aqui nós temos aqui, por exemplo, com beta igual a 1, podemos estabelecer o retorno requerido, né? Não podemos estabelecer, não, é o retorno requerido do mercado, né? O esperado, né? Isso aqui é um modelo que sempre está olhando para frente, a ideia dele, teórica, é dizer, olha, conforme no próximo período, no próximo futuro, qual o retorno esperado, dado um determinado nível de risco que você tem exposição. Nós verificamos já, né, também, quando nós discutimos esse modelo, as questões de risco, que as empresas que têm um mais endividadas, né, tem aquele beta alavancado, tem um risco maior do que as empresas que têm um beta desalavancado. Né? Isso aqui nós já tínhamos conversado nas aulas anteriores. Então, quando nós estamos falando, por acaso, desse beta, desse custo de capital da empresa desalavancado, é como se isso aqui estivesse relacionado ao retorno, tá, de uma empresa dado pelo seu nível de um beta desalavancado. Então, a empresa ter um risco, né, é o beta desalavancado, obviamente sem dívida, e esse aqui é o custo de capital da empresa desalavancada. Então, essas coisas estão relacionadas. E, obviamente, a partir do momento que a gente alavanca a empresa, nós estamos falando de um beta alavancado
Nós estamos dizendo que há um retorno maior exigido, esperado pelos acionistas. Tá? Então, assim, se você vai começar um negócio, se você é um gestor de uma empresa, o seu dinheiro não está aplicado para uma conta com uma remuneração certa, mas isso aqui diz, olha, dado o nível de risco que você está exposto, ou pelo beta, né, pelo risco de mercado, você deveria esperar ou ter um retorno nesse nível aqui identificado pelo custo de capital próprio. Então, se você essa é a métrica, porque senão existe, teoricamente, existem outros negócios com o mesmo nível de risco que provavelmente estão oferecendo esse retorno. Então, isso cria um custo de oportunidade, né, que você deve ter em mente na hora de remunerar os seus acionistas. Então, as teorias elas estão amarradas entre si, tá? Elas são coerentes, elas não são isoladas, elas foram desenvolvidas sempre mais ou menos na mesma época, né, nas mesmas décadas, na sequência, e elas se conversam, tá? Quando nós estamos falando de custo de capital, nós já tínhamos apresentado para vocês esta relação aqui, que é a relação dada, né, no mundo sem impostos, isso aqui é lá no mundo sem impostos, e aonde o que era importante, que nós já destacamos na aula passada, é a percepção que o WCC aqui não se altera, ele é constante. Isso é importante para que o valor da empresa alavancada seja igual da empresa desalavancada, né? Então, isso aqui é uma condição para que isso aqui naquele mundo sem impostos se verificasse. Né? Isso aqui está uma condição amarrada. Ou seja, o fato de eu utilizar mais dinheiro barato, né, que esse aqui é o fato de usar um dinheiro mais barato, não fazia o WC cair, porque esse efeito era anulado por esse aumento do risco do acionista. Quando nós entramos no mundo com impostos, aqui se cresce a possibilidade, né, do WCC, que é esse pontilhado amarelo aqui, que ele vai caindo com o endividamento. E isso está relacionado com a criação de valor da empresa alavancada. Né? Essas coisas estão interligadas, como nós já conversamos e já verificamos. Então, aqui, apesar do custo de capital próprio, né, aumentar esse pontilhado vermelho aqui, ainda assim né, ele consegue, não é suficiente para anular o efeito da gente usar mais dinheiro barato. Então, nós temos isso aqui e isso está interligado também. Então, a parte de custo, capital e valor, elas estão interligadas intrinsecamente. Então, nós estamos falando de risco, retorno, estrutura de capital, custo de capital, tudo isso está interligado na teoria, tá? Tenham em mente essas coisas. A primeira teoria que surgiu, e uma foi a teoria decorrente já do que o Modigliani Miller propôs, porque ao propor aquela equação básica, o valor da empresa alavancada, né, no mundo lá com impostos, ela é o valor da empresa alavancada mais, né, o valor presente dos seus benefícios fiscais. O que ele criou aqui automaticamente? Ele criou uma regra que diria que, bom, se eu fosse um gestor de uma empresa, eu deveria, obviamente, maximizar a dívida, porque maximizar a dívida significa maximizar o valor da empresa. Né? Isso é uma decorrência, né, natural disso aqui. Só que, obviamente, isso está dentro de um conjunto de premissas que nós colocamos para vocês, e algumas, nem todas elas, têm uma aderência total à realidade. E é fato, e isso pode ser constatado empiricamente, que as empresas não trabalham com 99%, por exemplo, de endividamento, né? Que seria, por exemplo, de se esperar, a partir de uma equação dessa, essa maximização do uso de dívida. Porque esta equação ela já nos direciona a um efeito, se pensar na questão do gráfico, onde tem do lado de cá nesse eixo o endividamento da empresa,
partir, obviamente, de um endividamento zero, eu tenho aqui o valor da empresa desalavancada, dado com isso. E esta equação dessa proposição número 1, ela me sugere que esse aumento de endividamento vai aumentar o valor da empresa. E não tem limite. Por quê? Eu não tenho nada com que me preocupar. O que faz esse valor crescer? Né? O que faz esse valor crescer, claramente, é o efeito dos benefícios fiscais. É isso que faz crescer. Entretanto, a partir do momento que se considerou a possibilidade, as probabilidades, né, do modelo de existir, por exemplo, dificuldades financeiras, né, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre elas, ou seja, o risco das empresas não pagarem, das terem problemas com alto endividamento, que é uma das premissas que antigamente não existia, né? Simplesmente as empresas tinham sempre a possibilidade de pagar e jamais entrariam em falência. Ao colocar isso, essa teoria ela tentou estabelecer que, na verdade, nós teríamos um efeito assim, olha, pequenos níveis de endividamento vão levar a empresa para um aumento de valor. Por quê? Porque nesse momento a, os, os benefícios fiscais, o valor dos benefícios fiscais, eles falam mais alto e puxam o valor da empresa para cima. Mas a partir de um certo nível de endividamento, que era benéfico, né, porque uma empresa com pouco endividamento, pouca dívida, ela não tem um risco, por exemplo, de falência, que seria uma coisa das dificuldades financeiras. Mas a partir de um alto nível de endividamento, ela começa a sofrer desses custos, dessas dificuldades financeiras, e isso começa a puxar o valor da empresa para baixo. Né? Numa linguagem um pouquinho mais técnica, deveria existir aqui um ponto um ponto máximo, onde os valores marginais, né, dos benefícios desses benefícios fiscais, o valor marginal desses custos das dificuldades financeiras vão ser equivalentes, né, se anulando, né, os valores marginais. Daqui para cá começa a puxar. Então, por esta equação, por esta percepção, essa teoria que propõe essa relação, ela obviamente estabelece algumas coisas. A gente verifica aqui uma existência de um valor máximo que a empresa poderia alcançar, né? Um valor máximo aqui que seria possível fazendo uma gestão da sua dívida, da sua estrutura de capital. Então, isso estabeleceria também um ponto ótimo de endividamento para a empresa. Então, deveria existir aqui um ponto ótimo de endividamento, aonde a empresa deveria buscar alcançar esse valor de forma a maximizar o valor da empresa, né? Já que esse é o objetivo da gestão da estrutura de capital, né? Seria aumentar o valor da empresa através das decisões de financiamento. Então, deveria existir aqui um ponto ótimo, porque é razoável, porque sim, né? Já que, como eu falei, a gente não encontra empresas com 99% de dívida na sua estrutura de capital, né? Todas elas. Então, essa teoria propõe isso, tá? Esse trade-off, ou seja, um contrapeso, né, um sistema que visa balancear o benefícios, o que é positivo dos benefícios fiscais que a empresa pode oferir através do uso da dívida, mas a partir de um certo momento, esses custos de dificuldades financeiras falam mais alto. Isso criaria esse ponto ótimo aqui. Tá? É isso que essa teoria diz. Quando a gente observa, agora especificamente, para a gente entender, nós já discutimos nas aulas anteriores o papel do benefício fiscal, nós vamos gastar agora um tempinho conversando sobre as dificuldades financeiras, que aqui está assim, a novidade que nós estamos colocando dentro dessa teoria que se propõe a explicar a estrutura de capital das empresas, porque elas se endividam em que montante. Então, os custos associados às dificuldades financeiras, eles podem ser classificados, obviamente, didaticamente, em
diretos e indiretos. Os diretos são aqueles associados ao processo de falência, né? Nós temos dois eventos típicos aí que é a tal da recuperação judicial, ou seja, a empresa se sentindo ameaçada, ameaçada, vou botar aqui entre aspas, ou seja, na iminência talvez de algum dos seus credores pedirem a falência da empresa, ela entra embaixo de um guarda-chuva legal, um sistema de proteção, onde elas propõem apresentar um plano de negócio, de estruturação, as dívidas são negociadas, às vezes há perdão de uma parte da dívida, tudo de modo a tentar viabilizar a empresa, né? Viabilizar a sobrevivência da empresa. Porque a sobrevivência da empresa, em tese, ela deveria preservar empregos, depois que ela saísse dessa condição, ela entraria, voltaria a pagar impostos, ela também teria capacidade de, se ela sobreviver, pagar os seus credores na medida do possível, né? Mesmo que tenha dado uma dedução, aí, um abate nos valores nominais da dívida, dos valores, ainda assim é melhor receber alguma coisa do que não receber nada. A falência em si, né, é simplesmente já pegar aqueles ativos da empresa, você fecha a porta para a operação da empresa, faz um balanço, vê lá todos os ativos que a empresa tem dentro dela e simplesmente vamos tentar calcular o que a gente chama de valor de liquidação, quanto que tem de valor lá de bens materiais lá dentro que possam ser vendidos, leiloados, para que, através de levantar algum dinheiro, e com esse dinheiro ir pagando uma determinada fila de credor. Quem, por exemplo, trabalhadores que têm direitos que não foram pagos, salários, credores que não, pagam, não receberam seus as dívidas, o governo que não tem recebido impostos. Aí você organiza uma fila de prioridade que a lei determina e vai pagando as pessoas com o dinheiro. A hora que acabar, acabou. Os que ficaram da fila para trás não recebem mais nada. E claro que o último aí é o acionista e esse cara com certeza não tem nada a receber nesse caso. Mas o que é importante aqui é dizer que isso envolve, nós vamos conversar um pouquinho, envolve muitos advogados. Então são processos caros se você ir para o tribunal. Eles se arrastam por muito tempo, né? Isso então consome um dinheiro e grandes recursos da empresa que se envolve, que chegam a essas fases, né? Os custos indiretos já são as dificuldades de se fazer negócio com empresas que têm alta probabilidade de falência, ou seja, a empresa ainda ela não entrou na falência, ela não entrou numa recuperação judicial, mas ela está cada vez mais próxima disso, né? Ela tem uma alta probabilidade. Isso envolve riscos e atrapalha os negócios normais da empresa, né? Nós vamos também discutir um pouco e exemplificar o que vem a ser esse tipo de comportamento. Então, né, vamos dizer assim, fornecedores e clientes ficam mais avessos, né, a fazer negócios com essa empresa, que tem uma alta probabilidade de fazer, de entrar em falência. Então, de novo, os custos diretos, né, uma das perguntas que nós temos que nos fazer é quem arca com esses custos de uma recuperação judicial, uma falência? E a resposta é quem arca é a própria empresa que se envolveu nisso, porque é ela que tem que pagar uma grande parte, né, desses custos vão ser repassados através de contratação para a própria empresa. Só para exemplificar, para que a gente tenha alguns valores em mente, a Fernanda aqui e outros, né, Jupitip, eles fizeram um artigo, né, sobre os custos de falência no Brasil, comparando com os Estados Unidos, né? Isso foi lá publicar na revista de Direito da GV em 2017, tá? E eles tinham como objetivo, como se propõe pelo título, mensurar e classificar os custos dos processos conduzidos sobre a legislação falimentar brasileira, ou seja, quem entra nesses processos de falências e recuperação judicial,
e comparar com os custos semelhantes norte-americanos. Eu não vou trazer aqui dados norte-americanos, porque não é o nosso objetivo, mas quem quiser, vocês têm aqui a referência para dar uma olhadinha. O que é mais importante aqui é destacar o tamanho desse negócio. Você olha aqui, e sempre repara que em média, então, né, custos diretos foram de 35% do ativo final da empresa falida, ou seja, você tinha um montante lá, se você tinha, sei lá, uma grande empresa, 35% daqueles recursos foram direcionados para advogados, taxas, tarifa de judiciais, sei lá, peritos, consultores, seja lá, provavelmente peritos, né? Quem tem que entrar para fazer esse negócio funcionar. Então, perderam 47% do valor, né? Perderam 47% do valor. Taxa de recuperação dos credores foi só de 12%, ou seja, o credor, do que ele tinha recebido, em média, ele recebeu 12% só, e os processos duraram 9 anos. Então, assim, é um desastre sob todo ponto de vista aqui, né? A empresa está consumindo uma grande parte dos seus valores, do que ela tinha, para pagar, né? Tentar fazer esse processo funcionar. Quando se pensa em processo de recuperação judicial, ainda que seja um pouco menores, por exemplo, os custos diretos foram 26% do ativo inicial, a taxa de recuperação dos credores foi melhor, mas ainda assim 25%, ou seja, você, na média, recupera 25% do que você tinha a receber daquela empresa. Ainda os processos duraram, na média, 4 anos. Então, de novo, não é bom e não é desejável para ninguém. Né? Ninguém quer chegar nesse ponto de pedir a falência ou recuperação, porque é um processo doloroso. Se você lembrar, por exemplo, da importância, às vezes, para essa recuperação judicial, pensando nos econômicos, impactos sociais, é lembrar que a GM, né, General Motors, passou por um problema nos Estados Unidos e foi, em grande parte, o governo americano, na época, entrou como sócio da empresa, né? Você botou dinheiro, recebendo ações em troca, a empresa se recuperou, o governo saiu do negócio, ganhou dinheiro, pensando de novo dos impactos sociais e econômicos de médio e longo prazo. Né? Então, assim, é uma sociedade altamente capitalista, vendo a vantagem de um plano de recuperação e se propôs a entrar nesse processo o próprio governo americano. Tá? Então, isso é o que a gente percebe de custos diretos. De novo, quem paga é a própria empresa, ela tem uma redução dos seus ativos, em vez de ir para os credores, ele acaba indo para a mão de advogados, cortes, né, tribunais e peritos. Tá? Sobrando menos. Agora, na parte dos custos indiretos, é interessante que uma das premissas, né, e nós estamos calculando, e nós fizemos lá, simplificadamente, uma das coisas é adotar o conceito de perpetuidade, né, sempre igual, o valor da empresa dado por isso aqui, ou seja, a gente dá uma olhada nos resultados que ela vai obter, considerando que isso aqui tudo vai se transformar em fluxo de caixa, né? Esse resultado econômico acontece dentro de um ano lá, e a gente descontar por uma taxa. A questão quando nós abordamos esse modelo, está lá, é que o ativo e o passivo são separados, né? Ou seja, as decisões que você toma de um lado e do outro, elas são independentes. Então, nós estamos discutindo aqui a estrutura de capital, e aqui está a empresa que funciona, né? O mundo real dela, porque são os ativos. É aqui que está a parte operacional da empresa, né? Que tem o estoque, que tem a fábrica, que tem o caixa do dia a dia, aquelas coisas que fazem a empresa funcionar e girar e rodar aqui do lado. E que essas decisões de financiamento não afetam o que acontece do lado operacional. Entretanto, os custos indiretos, eles começam a perceber que sim, para empresas altamente endividadas, você tem um problema aqui.
Isso começa a afetar o lado operacional, a sua capacidade de geração de resultado. Tá? Então, aqui o numerador, o fluxo de caixa recebido pela empresa, e que o endividamento não afeta, mas na prática ele afeta. Por quê? Você, como eu já disse, você começa a ter restrições de fazer negócios com a empresa. Né? Para citar um mercado muito típico onde isso acontece, são empresas que dependem de relacionamento de médio e longo prazo. Né? Por exemplo, acontece, vamos lá. Imagina que você está comprando, você vai comprar qualquer bem, vamos pensar num carro, e esse carro, a montadora te oferece uma garantia, sei lá, de 3 ou 5 anos. Você pode ficar tranquilo, de 3 ou 5 anos, mas se essa montadora estiver presente, né, se ela existir daqui a 5 anos, para que nesse período ela possa honrar a garantia, para que você possa fazer as revisões da concessionária. Se você não tem a expectativa que essa empresa, né, ela vai quebrar muito rápido, não adianta nada. Então, isso. Então, todas as coisas, tudo que você tem um relacionamento na área de serviços ou de garantias, ou qualquer estabelecimento de relacionamento de médio e longo prazo, né, que você queira estabelecer, por exemplo, também com um fornecedor, né, porque o fornecedor ele vai fazer investimentos, por exemplo, ele vai adaptar, construir uma fábrica para te atender. Então, eu estou falando uma coisa que só serve para você. Eu não, se você estiver fazendo uma coisa que é uma commodity, se você não comprar, eu posso colocar para outro cliente, não é tanto problema. Mas agora, se eu estou desenvolvendo peças específicas, um projeto específico de montagem para atender às suas necessidades, caso você tenha falir, eu vou ficar com um mico na minha mão. Então, eu, como fornecedor, também estou preocupado em estabelecer relações de longo prazo com a empresa que tenha alta probabilidade de falência. Tá? Então, isso atrapalha a sua capacidade de geração de receita. De novo, um exemplo típico aqui é o setor aéreo. Quando você pega dados do setor aéreo, é um setor que não é nada. Aqui diz só que em 2019, talvez a gente não saiba, né, mas entre essas empresas aqui, outras mais 20 companhias aéreas quebraram. Né? Empresa aérea é um bicho que eu não entendo. Né? Você vê o tempo todo elas, empresas, não importa o tamanho, a marca, a reputação, sumindo, desaparecendo no mercado. Você pode pensar em empresas tradicionais americanas, existem exemplos, empresas tradicionais brasileiras, sei lá, a Varig, por exemplo, que simplesmente somem, sumiram. Né? Se você pensar na TAM com a LAN, que virou Latam, esses processos de fusões, que diz lembra o caso da Avianca Brasil, e pelo mundo, né? Pelo mundo. De novo, isso não acontece aqui apenas, mas é um setor altamente arriscado. Então, elas deixam de, às vezes, milhares de passageiros prejudicados, porque você compra principalmente viagens internacionais ou outras com antecedência, e a empresa quebra, você dançou. Então, para evitar esse tipo de situação, né, de perder dinheiro comprando passagens de empresas que não vão voar, aqui uma dica simples era, olha, verificar se a empresa não está passando por dificuldades de risco no curto prazo. Né? Isso aqui, geralmente, a imprensa sempre está no noticiário. Se você sair, obviamente, da área de turismo, for para uma área mais financeira, mais que trate de economia, você vai encontrar informações, eventualmente, sobre dificuldades da empresa. Isso aqui era uma dica, simplesmente, de uma empresa de tudo, de aqui no caso, um site, a revista de melhores destinos, ou seja, dando dicas para pessoas físicas que compram passagens para fazer turismo. Fique atento, não é um evento raro isso acontecer. Né? E o que isso estabelece? De novo, você não vai querer comprar passagens aéreas para voar daqui a um ano, né, com uma empresa que você não sabe que vai estar presente. Então, os clientes começam a sumir. E, por enquanto, você começa, do outro lado, a ter problemas de receita. Né? O que vem, obviamente, agravar mais o seu problema de capacidade de geração de caixa. Né? Então, se você já estava em dificuldade financeira,
os clientes sumindo, o negócio só piora, né? Do lado, qual é a única vantagem que às vezes você faz aqui é que você também, o cara está nas cordas, você pode fazer o contrário. Se você chegar no balcão, no aeroporto, para comprar uma passagem na hora, para viajar na hora, provavelmente pagar em dinheiro, o cara aceita porque ele precisa fazer esse tipo de promoção para levantar caixa imediatamente no desespero. Mas assim, eu compro a passagem, vou pro terminal para entrar no avião e ir embora, né? Não vou comprar hoje para viajar daqui a um ano. É claro também para empresas que você tem transações que não dependem do que acontece depois. Ou seja, você chegar lá, vou comprar um pacote de batata. Se o cara tem dificuldade, se ele baixar o preço, compra, entre aspas, na promoção, pagou, levou a batata embora para casa, você não precisa mais dele. Então, se é só na transação imediata, você paga, você já recebeu, sem ter esse pós-venda, vamos dizer assim, essa relação de médio e longo prazo, obviamente você também pode tirar vantagem do desespero do outro. Mas, de qualquer forma, é ruim para quem está fazendo isso, né? Porque ou o cara está vendendo muito barato, não sei vender, ou ele não está vendendo porque os clientes não confiam mais nisso. Então a gente olha para o lado dos fornecedores. Aqui tem é, a declaração do Marcos Cobra, que é o professor da GV, que é coordenador, não sei se ainda é hoje, né? Na época do depoimento, de treinamento da TAM. Ele fala, olha, sobram exemplos de incompetência relacionada a essa área, administrador. Do que? Isso aqui ele deu um depoimento, eu não lembro o ano, eu não botei a data, lá para super interessante da Abril. Então, como os custos não caem, né, ou seja, a empresária tem um custo fixo muito alto, né, para pagar os leasing dos aviões, para pagar manutenção, taxas aeroportuárias, né, equipe de pessoal, né, pronta para voar, tanto em terra, né, como em aérea, você tem um custo fixo altíssimo, né? Então, um pequeno desequilíbrio vira um buraco sem fundo. Então, a empresa deixa de pagar taxas aeroportuárias, se trabalha, e obviamente, se você não paga as taxas aeroportuárias, daqui a pouco o aeroporto pode falar, meu amigo, aqui você não pode usar mais, você não vai mais, né, não quero mais você. Não consegue comprar combustível, é o caso da Transbrasil. Isso aqui eu lembro na época, era assim, a Transbrasil tinha que depositar o dinheiro na conta da Petrobras, que a Petrobras era a principal fornecedora, acho que deve ser ainda, de querosene, combustível de aviação. Ele já devia muito, então ele tinha que pagar à vista, o dinheiro tinha que cair na conta da Petrobras, o cara, na hora que caía, o cara lá ligava da área de finanças, né? Financeiro, ligava para o cara no aeroporto e falava, pode abastecer o avião. Então, assim, pagamento à vista, tinha que cair o dinheiro lá para poder botar dinheiro combustível no avião para poder voar. Senão, ficava todo mundo lá esperando para poder o avião decolar. Tá? Também aqui tira a turbina de um avião para pôr em outro, né? No caso aqui a canibalização, de você desmontar um para salvar o outro da frota, né? Que acontecia na VASP. Obviamente, turbina de avião é uma coisa muito cara. Imagina que se você tiver problemas com esse fornecedor, ele não vai te entregar mais peças, né? Um produto como esse. E você fica simplesmente no chão. Como é que você vai voar, né? Obviamente, sem a turbina, né? E, claro que peça de reposição em geral. Então, serve para a canibalização, que vai simplesmente diminuindo o tamanho da sua frota. Então, no exemplo da VASP ali, sua frota fica menor, sua capacidade de geração de receita, obviamente, também é menor. O dinheiro para peça de reposição também. E o avião também não voa, fica, de qualquer jeito vai ficar no chão. Né? Que aconteceu aqui com a BRA. E temos vários outros aí situações que podem ser provavelmente enumeradas, tá? Então, de novo, o cara chegou a entrar aqui, isso aqui acontecia antes simplesmente da empresa estar em dificuldade, propriamente em falência, né?
sem contar o que vem os caras do leasing, o cara não paga o leasing, vem pedir o avião de volta também. Então você tem problemas quando você está se aproximando com essa alta probabilidade, né? Sua caixa, seus prazos de pagamento, prazos de recebimento somem, né? Ninguém quer mais te dar crédito no mercado. Isso vem trabalhar naquele lado contrapeso lá de afetar os teus negócios. Ainda relacionado com isso, nós precisamos acrescentar mais alguns conceitos. Esses têm a ver com o que a gente chama de teoria da agência. Essa teoria da agência, ela estabelece o seguinte: existe uma relação de agência, ela é sempre estabelecida quando alguém, esse alguém, essa teoria chama de principal, tá? Cede poderes para um terceiro, esse terceiro agente, por isso que é a teoria da agência. Então você tem o principal cedendo poderes para que haja em seu nome, ou seja, é uma delegação de poderes. E isso acontece por essa teoria em vários aspectos da nossa vida. Se vocês quiserem fazer um trabalho em grupo, se vocês juntarem lá e combinarem que apenas das pessoas é responsável por imprimir o trabalho, por exemplo, e entregá-lo ao entregar para o professor lá na universidade, né, você estabeleceu uma relação de agência, porque os demais colegas do grupo são com o papel do principal que delegaram, né, poder para que essa pessoa age em seu nome de entregar o trabalho. Então, esse aluno é o que vai fazer isso, é o agente. Tá? Isso tem um sentido assim, da teoria muito amplo. Só que acontece, né? O agente é maximizador da sua própria utilidade. Então, quem vai agir em nome de outro, né, por uma procuração, por exemplo, uma delegação formal ou não de poderes, ele vai sempre pensar no melhor, nem sempre, né, pensar no melhor do principal, seja, ok, eu estou aqui com uma procuração, estou recebendo, é, estou para agir no nome do outro, mas se eu tiver que fazer uma escolha, se for possível, cuidar do meu lado primeiro, eu vou cuidar do meu lado primeiro. Tá? O agente tem isso. Então, isso cria um desalinhamento de divergência. Então, por exemplo, se tinha lá entregar o trabalho até, sei lá, algum determinado horário, mas se por acaso essa pessoa puder tentar mudar isso, porque ele não vai estar no horário na universidade, ou esse aluno, um colega de vocês que para ele é melhor entregar num horário diferente, se possível, ele vai tentar, né, pensando em maximizar o que é do interesse dele, entregar esse trabalho, por exemplo, num horário diferente, tá? Porque isso vai de encontro com os seus interesses e não com o interesse do grupo, do que tinha sido combinado previamente. Então, sempre que isso acontece, né, nessas relações, acabam surgindo alguns custos de agência. E esses custos, que eu já vou exemplificar, a gente vai trabalhar, conversar sobre alguns, eles podem ser minimizados, tá? Mas eles não são completamente eliminados. Porque você nunca vai fazer alguém que você delegou poderes para agir no seu nome que tenha exatamente os mesmos interesses e esforços que você faria em seu favor. Tá? Não vai. Não adianta que isso não vai acontecer. Você pode minimizar, mas isso não vai ser eliminado. Como é que você, na prática, você minimiza isso? Né? Seria através de monitoramento. Então, por exemplo, vamos pensar no presidente da empresa. Se você se nós somos acionistas de uma empresa, a gente vai querer monitorar o que o presidente da empresa e a diretoria está fazendo. Uma forma de fazer isso na prática é você criar um conselho de administração. Então, a função do conselho de administração é verificar, acompanhar as grandes decisões do que o presidente da empresa está fazendo. Você pode criar, por exemplo, um comitê de auditoria interna e colocar ele embaixo desse conselho de administração sobre um dos conselheiros.
uma pessoa de preferência, ó, claro, que seja independente em relação ao presidente da empresa. Então, ele está comandando uma estrutura que vai ter como função ficar fazendo auditorias internas para ver se está tudo em ordem, se não há problemas, se não há desvios. Mas isso tem um custo, então não sai de graça. A outra maneira, você pode tentar, para fazer que o presidente da empresa haja no melhor interesse dos acionistas, tentar dar incentivos que façam um alinhamento, ou seja, que o que ele, se ele, o que ele estiver fazendo para o acionista também é bom para ele. A maneira mais comum é oferecer remuneração variável por resultado, né? Ou até em ações, porque se ele entrega resultados, né? Lucros, algumas metas, alguns números de indicadores financeiros, se ele consegue fazer a valorização da ação, também é do interesse do acionista. Então, eu estou gastando, dando para ele remunerações maiores e com um tipo de que é na tentativa de alinhar. Então, é claro que isso aqui sai do bolso sempre do principal, tá? Então, esse alinhamento, tentar fazer reduzir esses custos para que essa pessoa haja no seu interesse, aqui no caso o presidente da empresa haja no interesse dos acionistas, o principal, os acionistas precisam arcar com isso. Existem alguns custos chamados, o termo em inglês é bonds, que está o custo de obrigação, ou seja, que demonstração de compromisso, mas no sentido que é do interesse, às vezes, do agente mostrar que ele está alinhado com o principal. É como se, por exemplo, o presidente da empresa aceitasse certas cláusulas no seu contrato, que apesar de que não fosse de trabalho, que não fosse do interesse dele, demonstraria que um compromisso, uma boa vontade, mas é do interesse dele porque ele quer manter o emprego dele, né? Ele quer manter ou ele quer aceitar aquela função. Então ele faz algumas concessões, vamos dizer assim, para que isso dê certo. E aí sim, é claro, que se é uma concessão, isso aqui é arcado pelo próprio agente. Tá? Então nós temos eventualmente alguns custos que são arcados pelo agente, esse específico, e outros que são normalmente os maiores pelo principal. Tá? Mas mesmo que tudo isso aconteça, ainda não seria eliminado, né, completamente, segundo essa teoria. Essas relações, para a gente pensar no mundo corporativo, elas se dão normalmente de três maneiras, né? Então, para falar pensando na empresa. Entre administradores e acionistas, os exemplos que eu acabei de oferecer para vocês, né? Entre isso aqui, entre administrador e acionista. Nós temos entre acionistas majoritários e acionistas minoritários, né? Por que isso ocorre? Porque se você pensar que o majoritário, ele tem por definição, vamos pensar que ele tenha 50% mais uma das ações da empresa, isso quer dizer que qualquer assunto que vá para a assembleia de acionistas e é colocado em votação, a opinião do majoritário é imposta. É ela que vai acontecer. Então, ele pode tomar decisões muito que, que visem o seu interesse, mas são contra o interesse do minoritário. Ele pode fazer isso. Exemplos nós temos visto recentemente no noticiário tem a ver com as empresas estatais, né? Olha aí a Petrobras, o Banco do Brasil, onde o controlador majoritário é o governo federal e nem sempre agindo, né? Sei lá, também nem, Eletrobras, né? Nem sempre agindo no melhor interesse dos acionistas minoritários, tá? Isso é perceptível nesse tipo de empresa, mas não só agora nesse governo, mas em todos os governos. Pode buscar o noticiário para trás, a gente percebe, às vezes, atos, ações do majoritário, né, tentativas de influência, por exemplo, no preço do combustível da Petrobras, por diversos governos, e afetando, obviamente, o desempenho do minoritário. Tá? Que acaba melhorando um pouco essa situação aqui são as tais práticas de governança corporativa e a legislação. Né? Ou você tem uma legislação que vai impondo condições mínimas de funcionamento dessas coisas, né? Através da Comissão de Valores Imobiliários,
e pelas práticas voluntárias das empresas em aderir, por exemplo, na B3, na antiga Bovespa, aderir para aqueles níveis de governança corporativos maiores, né? E o fato que nos interessa principalmente para o assunto de hoje, estrutura de capital, tem a ver, claro, que com a relação entre acionistas e credores. Tá? Aqui, o credor é o principal, esse cara oferece um dinheiro, esse acionista é o agente, ele é o acionista barra administrador, tá? Então, o acionista pensando que ele está controlando a empresa. Mas, ou seja, que esses caras que estão gerindo a empresa, agindo, né, em nome dos credores, na gestão adequada e correta dos recursos que foram cedidos para a empresa, sob as condições que fossem devolvidos ali na frente. Tá? Então, com essa lógica da teoria da agência, há um problema aqui entre acionistas e credores, tá? Que é o foco que a gente vai desenvolver um pouquinho mais agora. Tá? Então, ciclo de agência entre acionistas e credores são amplificados. Nós vamos são esse aqui, né? Eles ficam piores, isso aqui, eles, né? Na presença de um alto endividamento, ou seja, uma alta probabilidade de falência. Isso aqui começa a ser conceder estímulos para os acionistas, né, para os gestores da empresa, para os acionistas principalmente, a adesão de estratégias que nós chamamos de estratégias egoístas. Tá? E essas estratégias egoístas, por que egoístas? Porque elas obviamente agem em favor do acionista e são contrárias aos interesses dos credores. Tá? Mas aonde que isso fica exacerbado? Né? Na condição de alta probabilidade de falência. Né? Antes do cara quebrar, quando ele está achando que vai, ó, não vai dar, aí você entra naquela situação de perdido por um, perdido por mil. Né? E começa a tentar dobrar as apostas. Exemplos dessas estratégias egoístas. Uma muito comum é a tentativa de esvaziamento da propriedade. Como é que isso aqui se dá? Isso se dá simplesmente pela tentativa dos acionistas de tirarem todos os recursos. Porque o que acontece? É bom de te lembrar que no processo de falência é como se você fechasse a porta da empresa e entregasse a chave para os credores. Ou seja, tudo que está lá dentro é deles, né? Ou seja, claro que tem um processo legal, aquilo que eu falei, organiza aquela fila de quem tem a receber, né? Vamos vender, vamos recuperar, levantar o dinheiro que for possível, vamos pagar por uma fila de prioridade. E, por último, o acionista. E é claro que nunca chega nele, né? Raramente chega. Então, já na previsão de que eles vai perder, né, tudo, ou quase tudo, ele começa a tentar tirar, né, recursos da empresa para o seu próprio bolso, né, para o seu próprio interesse. Então, aqui, retira o máximo possível de bens e direitos da empresa na tentativa de proteger seu patrimônio de um eventual processo de falência, reduzindo a capacidade de recuperação do credor. Né? Então, se você puder, imagina, vou criar aqui, por exemplo, você cria faz uma cisão da sua empresa, pega um pequenininho, põe a parte boa aqui, deixa a parte boa do outro, pega essa parte boa e diz que agora, né, é sua, ou vende, ou faz alguma coisa. Então, simplesmente você vai lá, pega, resolve vender parte da empresa e fazer autodistribuições de dividendos para os seus acionistas. Você está fazendo aquele patrimônio da empresa que iria ficar na empresa, você está dando um jeito, tentando, através de uma cisão e venda, ou venda dos ativos direta, de simplesmente, ou passar, sei lá, patentes, outras coisas para o nome de alguma pessoa física, qualquer tipo de burla, né? Para que você possa tirar aquilo da empresa, embolsar o dinheiro antes que o credor tome posse da empresa. Tá? Então, claro, o efeito é uma redução da recuperação do credor. Então, que vai ficar, né, pouca coisa para o credor lá no final tomar conta, recuperar o seu dinheiro.
Uma outra característica que acontece nessas estratégias egoístas é um incentivo ao subinvestimento. Ou seja, ainda que a empresa está lá já com dificuldades, né, já está passando por dificuldades, ainda que ela tenha projetos bons para a empresa, VPL positivo, isso quer dizer? Quer dizer que com o potencial de aumentar o valor da empresa, né, ter um bom negócio, a empresa deixa passar, né, eles não executam esses projetos, porque quem se beneficiaria com isso seriam os credores. Ou seja, eu vou trabalhar para deixar o meu credor melhor. Aí você não faz. O que seria um exemplo? Né? No passado, só para a gente pensar em um exemplo um pouquinho concreto, nós tivemos, na nossa época de hiperinflação, lá para a década de 80 e 90, vários processos e métodos criativos de fazer financiamento imobiliário. Alguns daqueles modelos de empréstimo, às vezes pode ter sido o cara pagar por vários anos e chegar num determinado momento, ele tinha um saldo devedor, por exemplo, de 200, vamos lá, 200 mil, e o apartamento dele tem um valor de mercado de 100 mil. Ou seja, mesmo que você conseguisse pagar os outros 200 mil, você já pagou vários, já pagou um tempão, vários anos você vai pagar. Mas se ainda pagasse mais 200 mil, você ficaria com um imóvel que valeria no máximo 100 mil no mercado. Você poderia fazer uma boa, uma pequena reforma do seu apartamento, sei lá, gastando 10 mil reais, com um possível impacto, né? Pode ser uma pintura, alguma melhoria nesse apartamento, gastando 10 mil, e esse apartamento poderia adquirir um valor, por exemplo, de 120 ou 130. É um bom negócio, tem um VPL positivo, eu gasto 10 e o apartamento valoriza 20 ou 30 mil reais. Mas tudo bem, mas ele vai valorizar para 20 ou 30 mil, mas eu não pretendo, eu vou deixar de fazer isso, porque se eu fizer esse investimento na melhoria desse imóvel, quem vai receber isso é o banco que vai tomar meu. Porque eu não vou fazer, eu racionalmente não vou pagar esse empréstimo, né? Então, se eu fizer esse bom projeto, em vez de receber um apartamento com valor de mercado de 100 mil, o banco vai receber um apartamento valendo, sei lá, 120, 130 mil. Bom para quem? O banco. Eu, como acionista aqui, né, vou continuar sem ver nada, nenhuma cor do dinheiro. Então, você deixa passar. Isso mesmo vale para as empresas, essa mesma lógica. Você não quer arrumar para o banco tomar. Tá? Também você passa por uma lógica também perversa de assumir um incentivo a assumir riscos elevados. Tá? Porque, de novo, naquela lógica que você está perdido por um, perdido por mil, eu vou assumir projetos com risco muito maior, porque projetos de alto risco também têm expectativa de altos retornos, o que pode eventualmente salvar a pátria nesse negócio. Ou seja, você está perdendo e você, por exemplo, dobra a aposta. Não vai para tudo ou nada. Só que o que acontece aqui, que a perda máxima que você tem na empresa é 100%, né? Já que o cara não vem para cima do seu patrimônio privado, você vai perder todo o dinheiro que você está ali. O bom é que você tem esse limite máximo de perda. Como você já está achando que vai perder, sei lá, 80%, 90%, você pode pensar, olha, quem sabe eu escapo dessa ou acabo de perder isso aqui. Mas aí, paciência. Então você tem esse incentivo. Né? Porque o que acontece? Como se você chegasse lá na sua empresa, ainda tivesse algum dinheirinho lá, ou alguma coisa que você pudesse vender, levantar um capital, pegasse um avião, né? Fosse lá para Las Vegas, vai lá na roleta, eu não lembro quantas vezes a mais a roleta paga em relação ao prêmio que você colocou, suponha que seja, sei lá, um número exagerado, 50 ou 100 vezes a sua aposta, você põe todo aquele dinheiro lá, vai lá em Las Vegas, senta lá na roleta, põe um número lá e torce. Torce para dar certo. Se der certo, quem sabe você salvou tudo, né? Salvou o teu negócio, ainda sobrou um troquinho para você, paga o credor. Bom, se perder, você volta para casa e fica sem nada, porque, em último caso, esse dinheiro que eu levantei e fui para lá apostar,
Quem ficou sem, né? Eu perdi tudo lá. Quem ficou sem, na verdade, foram os credores, né? Porque, na verdade, os credores que arcam com esse custo dessa estratégia, porque vai sobrar menos coisa para eles serem recuperados. Né? Então, as estratégias visam, acabam fazendo os credores ou perder alguma coisa que eles poderiam recuperar lá na frente, ou então deixam de ganhar, né? Porque você não faz o que deveria fazer para melhorar o valor. Então, o credor só entra numa situação que ele só tem a perder e nunca ganhar, né? Pelos incentivos existentes, é, pelos acionistas nessas condições de alta probabilidade de falência. Né? A hora que o barco começou a afundar, o cara começa a fazer comportamentos que não faria em condições normais. Tá? Então, juntando-se, junta-se, deixa eu só voltar rapidamente. Acho que nem precisava, né? Então, se junta-se aqui, quando nós estamos falando de dificuldades financeiras, nós estamos falando, né, puxando aqui para baixo, nós estamos falando tantos custos também pensando nesses custos de agência, motivados pela alta, né, dificuldade financeira, ou seja, a alta probabilidade de falência, né, ou os custos diretos, são todos esses custos que acabam puxando aqui o valor da empresa para baixo, né? Tudo isso cria esse peso aqui para reduzir o valor da empresa nesse ponto, tá? Pela ideia da teoria do trade-off. Tá? Eu nem precisava ter ido lá, eu já tinha o gráfico aqui. Então, essa aqui, né, essa ideia aqui é o valor da empresa alavancada segundo Modigliani e Miller, né? Deixa eu fazer um pouquinho diferente aqui. Então, esse comportamento aqui é o Modigliani e Miller com impostos, né? Essa vermelha que vai subir no valor da empresa. Esse azulzinho aqui é o Modigliani e Miller no mundo sem impostos. Né? Esses são os dois comportamentos. Ou o valor da empresa é relevante ou ele aumenta. De novo, a ideia da teoria da trade-off é dizer que não, o comportamento é esse aqui, tá? Porque, como nós conversamos, a partir de um certo momento, esse autoendividamento começa a causar mais dores de cabeça do que benefícios, né? Suplemento. Isso tem um impacto no custo de capital. Nós colocamos lá como era o WCC, né? No mundo, no mundo dos Modigliani e Miller, de novo, sem impostos, no mundo sem impostos, né, a gente viu esse Modigliani Miller sem impostos aqui, e o custo do WCC é constante no mundo sem impostos. No mundo com impostos, essa retinha azul aqui, que ele vai sempre decaindo. Você pode aumentar indefinidamente o endividamento, que o WCC sempre vai cair. O que nós estamos dizendo agora é que não, no mundo aqui da trade-off, é esperado que o WCC tenha esse comportamento. Ele começa a reduzir por um determinado nível, mas depois esse WCC volta a crescer. Mas por quê? Qual é a lógica desse crescimento do WCC? Ele se dá através do que acontece com o custo de capital terceiros. Ou seja, é como se o custo de capital terceiros ele é mais ou menos constante, com determinado nível de endividamento. A hora que a empresa começa a ficar um pouco mais arriscada, o que acontece? Esse custo de capital de terceiros começa a aumentar. Ou seja, para emprestar para você, os credores vão começar a exigir uma taxa de juros maior, um prêmio de risco por inadimplência, para quem vai emprestar dinheiro, vai ser cada vez maior. Então, se você começa com um baixo custo de capital terceiros, até um determinado nível, começou a ficar muito endividada, opa, os credores vão começar a adicionar prêmios de risco cada vez maiores, e esse aumento do KD aqui vai ter um impacto no WCC para que ele comece a ter esse comportamento aqui em cima. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é eliminando aquela possibilidade do Modigliani-Miller
de zero risco de falência, né? A empresa lá não tinha risco de falência nem inadimplência. Agora, ao acrescentar isso, a gente começa a ter, por exemplo, isso aqui, o custo de capital terceiros, com o referente impacto no WCC. Tá? E esse aumento aqui começa a refletir justamente. É claro que se a gente pusesse esses dois gráficos juntos, nós teríamos a condição de perceber que aonde esse ponto aqui é máximo, né? Esse ponto aqui onde ele seria máximo aqui de valor, esse máximo de valor aqui seria exatamente, coincidiria com o nível de endividamento onde esse WCC aqui é mínimo, né? Então aquele valor máximo ocorreria aonde o WCC fosse mínimo possível. Nesse ponto, nós teríamos um máximo de valor da empresa. Tá? Seriam pontos coincidentes em termos de nível de endividamento. Então, é isso que essa teoria propõe. Como consequência dela, é possível verificar algumas predições que ocorrem, né? Como nós comentamos, existe, obviamente, por ela um ponto ótimo de endividamento, então ela tem como receita também uma prescrição para os gestores que deveriam buscar esse ponto ótimo através de um rebalanceamento constante da estrutura de capital. Ou seja, vai ajustando. Toda vez que você estivesse um pouquinho fora daquele ponto ótimo de valor máximo, você deveria ou comprar mais ações ou aumentar o endividamento, né, emitir ações, desculpa, não, emitir ações ou emitir dívida, né, de forma a rebalancear a sua estrutura de capital para que você ficasse naquele ponto ótimo. É claro que no mundo real, porque, de novo, nas premissas dele não existia custo de transação, mas na presença de alguns custos de transação, né, porque você não emite dívida de graça e você não emite ações de graça. Então, isso aqui faria que você eventualmente estivesse fora daquele ponto ótimo, você teria que ficar um pouquinho mais longe para que esse ganho de valor compensasse esses custos de transação. Então, como consequência, as empresas deveriam estar mais ou menos próximas, né, manter uma dispersão mais ou menos aleatória em torno dos pontos ideais de estrutura de capital das empresas. Né? Isso aconteceria por conta da presença do custo de transação. Aqui a teoria também prediz que empresas mais lucrativas elas deveriam ser mais endividadas. A lógica é simples, porque né, empresa mais lucrativa, ela pode ser mais endividada porque ela teria mais impostos a pagar. Então, se ela tem mais impostos a pagar, poderia né, conseguir um benefício fiscal maior disso aqui. Só que isso é completamente desmentido pelas evidências, tá? Quando você olha no mundo real, as empresas mais lucrativas não são as mais endividadas, tá? Isso não ocorre quando a gente observa. Mas essa teoria, como toda teoria, ela faz algumas predições, algumas hipóteses para que elas pudessem ser testadas. Essa aqui tem sido rejeitada categoricamente para a maioria dos estudos. Mas vale a pena lembrar também, né, destacar que a dívida não é o único substituto, não é a única fonte de benefício fiscal. Né? Por exemplo, outra que pode abater, reduzir o pagamento de impostos é a questão da depreciação. Ela tem mais ou menos o mesmo papel. A depreciação ela entra lá em cima como custo, como uma despesa, e ela vai acabar reduzindo a base de cálculo do imposto, sem que saia dinheiro de dentro da empresa. Tá? Então, aqui também é uma espécie de benefício, então, substituto da dívida nesse processo de pagamento de impostos. Tá? Isso aqui é um detalhe que vale a pena ressaltar. Dependendo do país, da legislação, do que se pode, você não pode abater, você pode ter outros substitutos. Então a empresa pode, né, não precisaria apenas da dívida para alcançar algum tipo de benefício fiscal. Empresas com resultados menos voláteis também deveriam se endividar mais.
Se a gente pensar que você tem volátil, ou seja, uma variabilidade dos seus lucros ali. Imagina que seu lucro operacional ele variando pouco, né? Você pode se beneficiar cada vez, você está sempre tendo que pagar impostos, você pode, com isso, se beneficiar, capturar melhor os efeitos do benefício fiscal. Se você começa a entrar uma hora lucro, outra hora prejuízo, né? Assim, uma variabilidade muito alta, nesses prejuízos, você já fica com uma outra condição para alcançar esses benefícios fiscais, né? Você pode compensar eventualmente perdas. Sem contar que empresas que têm alta volatilidade, elas também são vistas como mais arriscadas, né? Você tem os seus resultados profissionais muito variando demais, também indica risco e empresas mais arriscadas também têm maior probabilidade de falência. Ela pode simplesmente uma hora ir para um resultado muito ruim e não se recuperar. Então, também aumenta a probabilidade de falência. Então, aumenta a probabilidade de falência, aumenta os custos lá de dificuldade financeira, você deveria ficar, obviamente, menos endividado, tá? Então, isso aqui também você pode testar essa hipótese. As empresas com mais ativos aqui nós estamos falando imobilizado, aquelas empresas que têm máquinas, equipamentos, terrenos, prédios, elas têm maior potencial, né, de serem oferecidas como garantia, né, ou termo mais geral, colateral, tá? E elas podem ser, obviamente, mais endividadas, né? Se você tem tudo isso, você tem proteções, quando você oferece uma garantia, né, um colateral, para um credor, você está reduzindo o risco dele de sofrer por exemplo, aquelas questões das estratégias egoístas, né? Porque o cara não pode vender aquele prédio que foi dado como garantia, ele não pode, né? Você tem prioridade de recebimento daquilo ali, então a sua parte está garantida se a empresa vier à falência, né? Você tem que executar aquilo ali e receber uma grande parte. Então você fica um pouco mais imune aos efeitos daqueles custos diretos e indiretos, dificuldades financeiras, o credor. Então, como você dá essa tranquilidade, eles conseguem oferecer uma taxa de capital de terceiros, uma taxa de empréstimo de juros mais barata, você consegue se endividar um pouco mais, tá? Ao reduzir o risco para o credor. Isso também é uma hipótese que pode ser, obviamente, testada para verificar se essa teoria funciona ou não. Então, essa é uma teoria, ela faz as predições, as quais podem ser testadas, tá? Com esses entendimentos que eu comentei com vocês. Ah, a outra teoria alternativa, porque essa teoria do trade-off, ela vem surgir já ali no final da década de 60, começo da década de 70, porque ela já vem, né, no embalo lá do Modigliani e Miller, com impostos, né, dessa criação de valor, onde foi formulada, ela começou a ser formulada lá, e ela foi, obviamente, depois, por exemplo, essa teoria de agência, essas coisas que eu falei, foram lá para 76, mas as primeiras ideias desse custo de dificuldade financeira já vem no início da década de 70. Mas, como eu falei, isso é uma teoria, ela foi testada, né? Foi testada em relação às suas predições, sua capacidade de explicar o que acontece no mundo real. Mas, por exemplo, daqueles principais que eram empresas mais lucrativas deveriam ser mais endividadas, ela claramente não era possível de verificar na realidade, ou seja, isso não ocorria. Isso abre espaço para que outras teorias, por exemplo, essa aqui, a teoria do Perkin-Ordem, viesse a ser desenvolvida a partir do início da década de 80. Tá? E ela parte do pressuposto que as empresas preferem financiamento interno, ou seja, o reinvestimento dos lucros. Tá? Então, as empresas simplesmente adaptam a sua decisão de pagamento de dividendos, ou seja, deveria ver a quantidade de lucro que eu vou pagar na forma de dividendos, considerando a oportunidade de investimento disponíveis. Qual que é a lógica aqui? Se a empresa
tem boas oportunidades, ou seja, o que significa? Projetos com VPL positivo, ela deveria pegar esse lucro. Em vez de dar o dinheiro na mão do acionista, ela deveria reinvestir, porque isso provocaria um aumento, uma valorização da ação que daria um retorno melhor para o acionista. O acionista ficaria mais feliz, em vez de receber aquele valor do dividendo, em ter um aumento maior, considerável no valor da sua ação. Tá? Então, você deveria ajustar o pagamento de dividendos conforme isso aqui. Óbvio que nós vamos conversar depois, na próxima aula, que eles não gostam, de um modo geral, de alteração de política de dividendos, elas devem ser graduais, porque ela não é bem vista, mudanças abruptas. Então, você fica com uma restrição. Então, assim, as políticas de dividendos estáveis, ou seja, você deveria continuar pagando mais ou menos o que você distribui de dividendos. Isso é uma restrição. Você não quer mudar muito, porque nós vamos conversar, isso não é bem visto. Só que os resultados operacionais, por isso chamado imprevisíveis, os resultados operacionais, porque os resultados operacionais, a sua capacidade de gerar recursos internos, ela, né, pode mudar ano a ano, conforme parâmetros que não estão sob seu controle. Também as oportunidades de investimento, é, essas que você tem para colocar de bons projetos, também são imprevisíveis. Elas podem aparecer e desaparecer, conforme o momento. Então, quando você olha essa capacidade de geração de dinheiro interna, essa necessidade de investimento em novas oportunidades, como isso aqui muda muito, isso poderia gerar, momentaneamente, sobrar dinheiro, né, um caixa maior, ou seja, eu gerei mais resultado do que eu tinha para investir, ou eu posso ter mais necessidade de investimento, bons projetos, do que dinheiro que eu consegui gerar internamente para fazer frente a essas oportunidades. Então, eu estou olhando a minha capacidade interna de gerar recursos, ela varia, e a minha necessidade de investimento também varia. Em algum momento, se ela fosse pequena, assim, né, fosse pequena, se eu tivesse pouco dinheiro para investir, eu deveria utilizar, por exemplo, todo o caixa de aplicação financeira, excesso de liquidez. Então, aqui, esse excesso de liquidez é para a gente pensar naquele conceito de folga financeira, ou seja, a empresa tem uma gordura, né, ela tem recursos ali, guardados, armazenados, para funcionar como um colchão, não pensando, né, nós trabalhamos com o conceito de liquidez que nós falamos na análise demonstrativa financeira, pensando na capacidade de eu pagar os meus compromissos de curto prazo. Sim, é claro, esse colchão de liquidez serve para isso também, mas é um colchão de liquidez olhado sob a ótica de folga de financeira, pensando em eu ter recursos para aproveitar bons projetos à medida que eles apareçam. Tá? Tem oportunidades, às vezes, que são únicas. Né? Aparece a possibilidade de eu comprar, por exemplo, uma empresa pequena, uma startup ou algum outro negócio, ou eu faço naquele momento, ou você não faz depois, porque essa oportunidade vai desaparecer. E a necessidade de levantar capital externo, outras fontes de financiamento, isso pode ser um processo muito demorado. Então, às vezes, você ter o dinheiro na mão para poder fazer isso, ou então para manter a sua política de investimento. Imagina, alguns investimentos podem ser de médio e longo prazo, principalmente pesquisa e desenvolvimento. Né? Você não desenvolve, sei lá, uma nova droga, algum novo remédio instantaneamente, demora alguns anos. Então, para se proteger dessas variações de lucro, que pode, às vezes, não entrar, né? Como eu falei, a capacidade de geração interna de caixa pode não ser a mesma. Se você tem uma gordurinha, você consegue manter constante os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para gerar lá, sem sacrificar isso, né? Sem precisar sacrificar esses investimentos de médio e longo prazo. Então, essa folga financeira serviria para isso. Se você está ao contrário, sobrando dinheiro, você aumenta um pouquinho essa gordura. Se você precisar, você diminui essa gordura. Então, você tem ali alguma coisa para fazer. Se ainda assim toda essa folga financeira, toda essa sua capacidade de geração de caixa interno não fosse suficiente para dar conta de todas as oportunidades de investimento que aparecem, você deveria emitir dívidas, né? Eu vou pegar dívida. Então, qual a dívida? Primeiro, dívidas com garantia. Nós falamos, dívida com garantia tende a ter taxas de juros menores, porque deixa os credores mais tranquilos.
E depois eu vou passando para outros títulos de dívidas, né, títulos híbridos ou sem garantia, e outras fontes que são um pouquinho mais arriscadas do ponto de vista de quem empresta e, portanto, são um pouco mais caras também em termos de taxa de juros. E, em último caso, o recurso mais caro de todos, que é a emissão de ações, né, que seria chamar novos sócios para o meu negócio para levantar capital. Então, aqui eu tenho uma teoria, não vou dizer uma teoria, mas eu tenho aqui, por enquanto, uma prescrição de como a empresa deveria se comportar. Ela deveria vir nessa lógica de fontes de financiamento. Ela deveria seguir uma lógica, uma sequência, tem uma receitinha do bolo, do tipo, faça assim, faça assado, né? Se comporte dessa maneira. Isso aqui não é uma coisa que já vinha da década de 60, uma regrinha de bolso de como fazer isso. O que aconteceu, o que a gente pode perceber aqui, é que nessa receita de bolo ela não aponta para uma estrutura capital ótima a ser perseguida. Falou, olha, você não tem nenhuma preocupação em ter mais dívida ou menos dívida, simplesmente a utilização de capital próprio, o dinheiro do dono é o primeiro, porque o lucro pertence ao sócio, né? E o último também. Então, ela está no começo das fontes de financiamento e é o último recurso, que é as ações, normalmente, às vezes, chamando novos sócios, né? O nível de endividamento, se a gente utilizar essa prescrição, a gente percebe que, como não existe uma estrutura de capital ótima, ele simplesmente é consequência, o resultado da necessidade de investimento ao longo do tempo. Conforme a empresa foi aparecendo mais ou menos oportunidade de negócio, ela foi utilizando, e a sua capacidade de geração interna de recursos para isso, ela foi se ajustando e ficando mais ou menos endividada. A ideia também é que, se você começou a gerar muito dinheiro e não tem oportunidade de investimento, você começa a reduzir o seu endividamento, tá? Então, está sobrando dinheiro, tem muito mais do que eu preciso, não tenho o que fazer com ele, vai lá e pague esse endividamento, reduz o endividamento, tá? Então, a sequência proposta, como eu falei, já era conhecida na década de 60. Mas, assim, ela era uma receitinha de bolo. O que ela não tinha por trás é uma explicação, uma densidade teórica, alguma coisa que dissesse por que eles deveriam fazer dessa maneira. Tá? Isso só foi aparecer na década de 80. E a lógica disso, a lógica desse comportamento, dessas regrinhas de bolso, porque elas deveriam ser seguidas, ela é baseada pela simetria de informações, por esse conceito. Ou seja, qual é a lógica? Quem está dentro da empresa sabe mais do que quem está fora. Você tem a capacidade interna de avaliar melhor. Né? Então, assim, dito aí, quem está dentro da empresa possui melhor informação sobre o FPL, né, de cada investimento, e o que vai acontecer com a empresa caso essa oportunidade seja abandonada. Como assim abandonada? Claro, porque se você deixar, às vezes, de tomar determinadas decisões, pode ter impacto, né, pela empresa. Se você resolve abandonar ou adiar, não fazer, por exemplo, uma modernização de uma linha de produção baseada em robôs, se todos os seus concorrentes estão fazendo, provavelmente você vai ficar para trás, isso vai ter um impacto grande, seja na qualidade do seu produto entregue, né? Ou pelos custos, se isso for um processo com um custo mais alto. Né? Então, isso vai ter um impacto de médio e longo prazo sobre a tua empresa, você deixar de executar. Se você abandona ou deixa de passar também projetos de pesquisa e desenvolvimento, isso também teria um impacto, né? Abandona projetos, deixa de fazer todos os projetos relevantes em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, para financiar esse investimento, se você começasse pela decisão, a primeira coisa é falar, olha, eu tenho um projeto, eu sou dono da empresa, sou gestor, dono da empresa, estou lá dentro dela, eu tenho muitas informações. E eu começasse, que minha primeira, eu falo, vou emitir ações. A primeira coisa que eu quero fazer é emitir ações. Como é que a gente faria isso? A gente só faria isso se, claro, isso fosse beneficiar quem? Os novos acionistas, os que vão entrar, ou quem já é sócio da empresa. Não, só é isso beneficiasse nós que já somos sócios. Né? O que significa isso nos beneficiar? Né?
simplesmente que esses caras, os novos sócios, fossem pagar um valor acima do preço justo. Se eles pagassem pelas ações mais do que elas valem, esse ganho, né, com isso, seria em benefício dos atuais sócios da empresa, de quem está dentro da empresa, de quem já é o sócio. Bom, então essa é a lógica, né? Então, peraí, se a primeira coisa que eu vou fazer é emitir ações, eu só faço isso se eu conseguir vender o preço ação, quem está fora não é bobinho, né? Quem tá lá fora não é bobinho, ele reconhece que eu só vou agir, né, os gestores, no interesse dos antigos. Ou seja, então, peraí, então o cara vai ver o preço, eu só sei que o preço que ele me oferecer a ação, ela está cara. E eu vou exigir um desconto sobre o preço da ação. Então, olha, se você me aparecer para eu virar sócio dessa empresa oferecendo a ação por 10, eu posso falar, ó, vou pagar no máximo 9, eu pago no máximo 8. Eu estou tentando desse preço, né, um desconto, porque eu sei que ele está querendo vender a ação cara demais para mim. Claro que isso tem uma implicação, né? Se ainda com desconto houver ganhos, né, com o VPL projetos, as ações devem ser emitidas. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ainda assim, é como se eu estivesse oferecendo por 10, a ação, na verdade, ela vale 8, seria o preço justo, o cara me pede um desconto para 9. Então olha, é 10, não, eu só pago 9. Tudo bem, pode pagar 9, porque eu sei que vale 8. Ainda assim, os caras que estão entrando estão pagando caro. Então, os acionistas novos vão ficar infelizes com isso. Tá? Se as informações ainda forem desfavoráveis, né, desfavoráveis no sentido que aqueles projetos não são tão bons, e a gente emitir as ações, e o projeto seja abandonado, ou seja, eu estou falando que eu vou fazer uma coisa, mas eu estou fazendo esse projeto, na verdade, um balão de ensaio, eu digo que eu vou executá-lo, eu emito as ações, dizendo que eu vou pegar esse dinheiro novo e fazer esse projeto, o dinheiro chega e eu não faço o projeto, né, para botar esse dinheiro em caixa. Obviamente, botar o dinheiro em caixa, lembre-se, a expectativa era que o projeto tivesse um VPL positivo, ou seja, aumentasse o valor da empresa. Se você pega esse dinheiro e põe no caixa, isso também vai deixar esses gestores infelizes, né? Desculpa, essa linha aqui está repetida. Primeiro. Então, ainda assim, essa decisão vai desagradar também os antigos acionistas, como pode ser. Então, qualquer decisão que eu tome, ou por quê? O cara vai pagar, não vai ficar feliz, tá? Porque, de novo, ou eu vou pegar, vender para eles um papel, sei lá, o papel vale 10 e eles vão pagar 9, os antigos acionistas ficam tristes, ou o papel vale, sei lá, 8, o novo vai pagar 9, ele vai ficar feliz. Então, seja qual for a decisão que você começa a tomar, tentando vender ações, há um alto potencial de desagradar tanto os novos como os antigos. A chance é enorme de que alguém fique insatisfeito com essa decisão. Então você tem um potencial de desagradar, porque alguém vai se sentir enganado nessa situação, alguém vai sentir desprestigiado, que pagou mais do que deveria dar, ou que vendeu barato demais e que transferiu riqueza de um acionista para o outro. Né? Então, não me parece uma boa ideia você começar emitindo ações. Tá? Não parece ser uma boa ideia. Tá? Ainda que você tente deixar de passar boas oportunidades de investimento, ainda pode ser reduzido, né, mantendo em caixa gerado internamente para financiar a maioria dos seus projetos. Então, parece razoável, então, já que, né, eu tenho o risco de perder bons projetos, faz sentido, então, para que não aconteça isso. Por exemplo, de novo, se eu tentar levantar dinheiro com ações, isso aqui tem chance grande de dar errado. Então, mantém dinheiro dentro da empresa, né, gerado pelo caixa internamente, para financiar esse projeto de VP positivo.
Qual é a vantagem disso também? De novo, é que eu falei, os custos de transação são muito baixos. Para emitir uma dívida ou para emitir ações, você tem uma regra, você tem que passar por monitoramento, às vezes rating, você tem uma série de procedimentos que de custo de transação e tempo, burocrático, né? Aqui, se você já tem o dinheiro internamente, você não precisa dar muita satisfação para ninguém, né, para fazer isso. É claro que ainda, depois de emitir então dinheiro que não tem interno para isso, é razoável você pensar, porque aqui não, esse dinheiro interno não sofre do problema de simetria de informação. Se você tentar emitir dívida também, com garantias, vai ter um pequeno desconto no seu valor, ou seja, aquilo que eu estava falando, as taxas de juros são menores porque o credor, né, não está protegido. Então, ela não sofre dos mesmos problemas de emissão de ações. Para que isso? Para dizer também que é preferível emitir dívida antes de emitir ações. Tá? Então, ele está dizendo aqui para mim, olha, melhor parece, dados ao problema de simetria de informações, o melhor é usar o recurso interno, o lucro retido. O segundo parece ser razoável que eu queira emitir primeiro dívidas. E, por último, só que eu queira emitir ações. Tá? É isso que ele está dizendo. Eu gosto de usar a seguinte pensamento, né? As pessoas gostam de socializar os prejuízos, né? Se eu conseguir trazer sócios para dividir os prejuízos, os buracos, e gosto de ser egoísta, né? Ou privatizar, ser só meus lucros, né? Então, pensa por outro lado. A ideia é assim, se você tem um negócio altamente rentável na sua mão, a última coisa que eu quero é um sócio. E eu vou esgotar todas as outras fontes de financiamento que eu possa antes de trazer um sócio. Então, qual seria isso? Eu tenho um negócio altamente bom, muito bom. Eu vou primeiro reinvestir todo o dinheiro que a empresa estiver dando. Não dá? Eu vou primeiro emitir dívidas. Né? Eu vou tentar dinheiro no banco. Por quê? Eu tenho um credor, eu não tenho um sócio. Então, eu continuo me apoderando desse grande valor gerado para o meu negócio, que é muito bom. Eu só vou trazer um sócio, em último caso, depois que eu não conseguir outras fontes de financiamento. Mas aí eu vou trazer um sócio naquela loja que é dono de ser. É melhor ser dono de metade da melancia do que ser dono da laranja inteira. Né? Então aí sim. Então, o fato de eu querer trazer sócios seria a última coisa. Então, de uma outra maneira, é isso que está escrito aqui, tá? É isso que essa teoria da PEC Ordem está propondo que você faça quando você utiliza a ideia de assimetria de informações, tá? É isso que ela está propondo. Então, de novo, nós já falamos aqui que sofre um pouco de desconto do valor. Então, gestores com informações favoráveis devem preferir emitir dívida antes de ações. Outra coisa, né, que é sempre estranho, né? Imagina lá, você tem alguém te chama para ser sócio de uma empresa. Oh, vem cá, meu amigo. Pô, eu aqui, estou aqui. Oh, poxa, vocês aí não querem ser sócios da minha empresa? Ah, por que não? É maravilhoso. É maravilhoso, é. Aí você vai ver todo o lucro que a empresa dá, eu saco para mim. Você olha lá, a empresa ela poderia pegar dinheiro emprestado e não pega. E todo lucro que ela dá, eu não reinvisto. Eu saco do dinheiro da empresa. Então, eu estou tirando dinheiro do lucro da empresa, estou esvaziando a empresa, tirando dinheiro para mim e estou chamando mais sócio. É meio estranho, né? É muito estranho esse comportamento. Então, aqui, de novo, ele vem falar, né, que os gestores com informações favoráveis devem preferir emitir dívida antes de ação. Eu só vou emitir, chamar. Então, aqui, diz aqui, então, os investidores não vão querer comprar dívidas, a palavra certa aqui, né, o termo que eu vou buscar, é enquanto a empresa não exaurir a sua capacidade de emissão de dívida. Enquanto ela não chegar no seu limite, né, isso mostra que são dois indicadores, né? Que o cara não está procurando sócio porque o negócio deve ser bom, e ele está confiante que no futuro a empresa vai ter capacidade de honrar com todas essas dívidas, ela vai gerar caixa para pagar toda essa dívida que ela está contraindo hoje. Né? Isso mostra também confiança nisso, na sua capacidade de geração de caixa para pagamento dessa dívida no futuro.
Aí somente disso o, seria realizada emissões de ações. Então, o que está sendo colocado é que o papel da simetria de informações ela acaba induzindo, né, obrigando o mercado, que os investidores, o mercado acaba induzindo, obrigando os gestores a seguirem essa PEC em ordem. Então, aquele receituário prático, ele é factível e ele é compreendido que ele é a melhor decisão a ser tomada na presença de assimetria de informações, tá? Na presença desse negócio, né, dessa assimetria de informações, aquela que era uma receita passa a ser a melhor decisão a ser tomada. Isso, como nós falamos, temos algumas predições que podem ser testadas ou tentadas verificar na prática, né? Aqui diz que as empresas mais lucrativas devem ser menos endividadas, porque elas se autofinanciam. E isso sim, isso eu já mencionei lá quando nós falamos da, da trade-off, que isso as pesquisas empíricas comprovam esse fato. Então, esse é um ponto a favor dessa teoria. Ela prediz, ela é capaz de predizer isso e essa predição realmente é verificada na prática. Tá? Ela presume também, ela propõe que empresas com mais oportunidade de crescimento devem ser mais endividadas. Tá? É claro que isso aqui ocorre após o esgotamento das possibilidades de financiamento interno. Né? Então, empresas que têm que investir mais do que a capacidade de sua geração interna, isso é possível também de montar testes empíricos, de fazer essas verificações, elas podem ser verificadas se isso aqui ocorre. Outra lição feita para essa teoria é que a emissão de ações deve ser um evento muito raro. Né? Eles não deveriam ocorrer, porque, como nós vimos, como é a última coisa a ser feita, só depois de exaurir a capacidade de endividamento, deveria se tornar um evento raro. Entretanto, aqui, essa teoria ela tem falhado um pouco, tá? Porque as empresas, na prática, elas costumam emitir ações muito mais vezes, em situações muito diversas do que aquela prevista pela PEC em ordem. Então, por exemplo, aqui é um caso que é onde essa teoria ela falha um pouco nisso, tá? O que nós temos é que essas duas teorias foram as duas primeiras que surgiram lá atrás, elas sozinhas não fornecem explicações suficientes, satisfatórias para dizer como as empresas se endividam, escolhem sua estrutura de capital. É claro que com base nos trabalhos empíricos, no que se sabe, muitas coisas foram desenvolvidas que eu não estou colocando aqui, porque não é foge muito ao objetivo dessa disciplina para o nível de graduação. Permite que a gente faça algumas recomendações, a gente aponte alguns fatos em algumas direções, mas não há ainda uma teoria maior, um modelo maior proposto que dê explicações muito razoáveis e satisfatórias, né, para a escolha e a determinação do nível de endividamento das empresas, tá certo? Então isso continua ainda em aberto, é um trabalho ainda de pesquisa e estudo que precisa avançar bastante ainda antes que a gente tenha uma resposta mais precisa para ser dada sobre esse tema, tá bom? Aqui temos alguns, como sempre, a bibliografia. Eu recomendaria principalmente os livros de finanças corporativas. Esse aqui do Ross, ele atende bem cobre bem essas temáticas, mas os demais, esses dois primeiros também, né, com um pouco exceção esse aqui do Elton, que tem mais a ver com a teoria de portfólio, né, de carteiras, mas são biografias, entre outras possíveis, de ajudar na compreensão desse tema. Tá bom? Só um momentinho, eu vou interromper aqui a gravação.